tinha sido constituído, entendeu? Produzido pelo sistema de globalização. Você está gravando? Já vai como falou isso aí? Porque daí essas matérias você vai, quem for preparar lá vai pegar o melhor, certo? Então, o que o governo PT está fazendo, ele pegou o governo PT, desestabilizou o emocional e o equilíbrio educacional dos jovens, dos adolescentes, colocando uma lei no Senado, porque com a maioria da bancada de votar a favor das pretensões, das intenções do presidente, em não dar emprego à menor de idade, de lá para cá nós acompanhamos a proliferação da marginalidade, aumentando avassaladoramente no país, com a prostituição de menor, porque cada pai de família hoje tem 3, 4, 5 filhos menores. Se não tem emprego, o mercado de trabalho não abre emprego para eles, as mocinhas vão fazer o quê? Os pais, a maioria deles pobres, para adquirir uma casa com 3 salários mínimos em diante que o governo estipulou. Então, esses pobres, a maior classe sofredora, não dispõe de 3 salários mínimos, então ficam sem casa, sem moradia. Essas moças, esses rapazes menores de idade, não podendo trabalhar, sem inserido no mercado de trabalho, os rapazes vão fumar crack, fumar maconha e assaltar, tomar celulares do povo. E as mocinhas, porque os pais com salário mínimo já pagam aluguel de casa, para dar comida, educação e tudo, enfim, não tem suporte para isso. Então o que elas vão fazer? São forçadas a se prostituir, a terem 3, 4, 5 namorados, a pegar dinheiro de um, de outro. Então, nós perguntamos, de onde veio o incentivo maior da prostituição e da criminalidade menor do país? Derivado de onde? Justamente desse tipo de coisa. Então nós também queremos enfocar e deixar esclarecido o seguinte, que hoje, como os pobres e todas as classes sociais hoje adquirem eletrodomésticos, geladeira, tem televisão em casa, não é porque o Lula melhorou nada disso, não. Não é não. É devido as máquinas, as indústrias produzirem com maior facilidade um empreendimento de recursos mais avançados. Então a oferta hoje no mercado todo de veículos a eletrodoméstico e tudo, enfim, até os insumos, adubos, esses materiais agropecuários, todos eles são produzidos em alta escala. Então a oferta hoje é maior que a procura. No entanto, o governo alega que tudo melhorou porque eles empreenderam os esforços e recursos em cima disso. Nós temos hoje, se tiver gravado vai ser muito bom, o que nós temos hoje, em face a todas essas mentiras, estratégias que o governo PT vem exercendo, é patente aos olhos e ao conhecimento de toda a população, de toda a nação brasileira, que os recursos da época de Fernando Henrique Cardoso, que saiu deixando um débito de 62 bilhões de dólares, hoje se vê que o Brasil empresta dinheiro ao FMI de onde? De verba que eles, nem suas negociadas e seus tratados, as escusas que não traz a plebiscito da nação, o conceito dessas negociações, as escondidas, porque não foi esclarecido. Então, hoje o débito do Brasil, do governo PT para com a nação, é de 1 trilhão. Agora vem a diferença do governo Fernando Henrique, de 62 bilhões de dólares para 1 trilhão. Quantas centenas de vezes 62 bilhões para chegar a 1 trilhão o débito hoje do governo? Por que o PT hoje tem medo de perder as rédeas do governo, da administração do nosso país? Porque um outro qualquer da oposição ou de qualquer partido que não seja aliado ao governo, a bancada maior que foi comprada, que eu tenho as revistas Veja lá que traz tudo, entendeu? Do valor que teve valores aí de 160 mil reais comprado por cada cabeça dos diversos partidos para se aliar ao governo PT para formar uma bancada forte. Entendeu? Foi gravado isso tudo aí. Entendeu? Nós temos muitas matérias, inclusive, Thaís, eu quero que você deixe enfatizado aí tudo certinho, porque eu vou voltar, porque eu já conversei com a Devão várias vezes, a Devão mandou que eu viesse outras vezes aí preparar a matéria e não foi feito, eu não vim preparar, estou vindo agora, porque eu liguei para ele antes, conversei com ele antes a respeito, e agora, de última instância, eu estou vindo porque é um socorro, eu creio, se for da providência divina. Você foi adventista, então você sabe disso, que as coisas estão acontecendo dentro da... Você é adventista, né? Estão acontecendo um pouco cumprimento de profecia. Então,
eu tenho que enfocar, eu quero enfocar, porque eu vou para o embate, eu vou para a trégua, eu estou preparado para tudo, porque Deus me manda fazer isso. Eu quero declarar à nação brasileira sobre o enigma de Lula. O enigma de Lula. Esse governo do PT, emblemado de 13, dessa sigla 13, tem uma explicação muito lógica, entendeu? Muito fundamental de sua origem e que precisa ser explicado para a nação inteira, porque nós teremos explicações e respostas para as perguntas de todas as camadas sociais, todo o nível de cultura da sociedade do Brasil, nós teremos respostas. Todas elas vão obter respostas incríveis. E isso nós estamos agora de prontidão a servir a nação nesses aspectos de teoria e de base prática de coisas que estão ocorrendo, que a gente vai dar prova delas, porque isso, porque aquilo, dos seus efeitos catastróficos, dos seus efeitos benéficos em alguns setores e todas as respostas que entidades, personalidades e titularidades do nosso país têm como resposta diante de todas essas ocorrências que estão existindo no nosso Brasil. Como o país mais rico de todas as nações, que se tornou mais pobre porque nós somos escravos de um sistema de piratas que anda governando a nossa terra, a nossa nação. E isso tem que mudar. Existe uma profecia e o Brasil terá que ser reconhecida como a mãe rainha de todas as nações, porque nós somos os mais ricos do mundo em todos os recursos naturais. E nós precisamos dar uma reviravolta, dar uma volta, uma guinada de 360 graus diante desse sistema, dessa situação que está aí, porque é profético e chegou a hora da gente arregaçar a manga e partir para o debate, para o embate original das coisas. Pode falar. Bom, nós acabamos de chegar do jornal agora, nossa amiga Devan, fizemos uma matéria lá para que seja enfocada ainda em tempo hábil dessa semana restante aí, de mais 10 dias pela frente, para a conclusão dessa campanha eleitoral presidencial, esse segundo turno havido entre Serra e Dilma. E nós estamos imbuídos, conscienciosos e imbuídos do poder do Espírito Santo de Deus, que criou todo o universo e mantém todas as suas formas régias, com inclusão, inclusive, desse nosso planeta, o planeta Terra, que é o mais baixo de todos no universo, para onde Lúcifer desceu com a terça parte dos anjos do céu, que lá ficara a sétima parte dos anjos, que são miríades e milhares de anjos, que é uma conta que só Deus, para ler e compreender, entender todo essa vastidão de obras por Ele criadas, tanto de seres vivos como de obras mortas, planetas, meteoritos, luzeiros, estrelas. E a humanidade hoje do nosso planeta Terra, mergulhados e ofuscados pelo sistema de administração dos governos, em conflitos, em contundências, em retaliações uns com os outros, passam de ver uma realidade do que a profecia, desde lá o governo e o reinado de Nabucodonosor, quando foi interpretado pelo profeta Daniel, que leu a profecia de todas as figurativas e todos os objetivos formados e apresentados por Deus, até o sonho de Nabucodonosor, quando viu aquela grande estátua dividida em 4 partes, que simbolizam e significam os 4 impérios do Persa, Medo-Persa, Roma e Grécia, que se dividiria em 10 reinos, como acabamos de presenciar e notificar a conclusão dessa realidade profética da unificação dos 10 reinos profetizados sobre o sonho de Nabucodonosor, a interpretação do profeta Daniel sobre os 4 impérios que se tornariam em 10 reinos, e firmando esse reino último aí pelo Mercosul, que encabeçou
a administração desse nosso país, o país mais rico do mundo, que é o Brasil, pelos seus recursos naturais, um país que é composto de todo tipo de mineração, de fluviais, de terras, de árvores, de plantas, de fauna, de flora, de tudo, enfim. Somos intitulados e reconhecidos como o planeta, o país mais rico do mundo. No entanto, nos tornamos escravos de sistemas de outras nações que dependem de nossas fontes de riquezas, mas pela má administração de homens que deixam de buscar a sabedoria de Deus, o poder do Espírito Santo para saber guiar, conduzir um povo, como nos reinos do passado, que os homens, quando tinham Deus como seu supremo dirigente, as nações caminhavam próspera e em paz. E as nações opositoras, que serviam mais às satisfações próprias e aos evolutivos secular da época, quantas vezes foram combatidos ao fio da espada, porque Deus fortaleceu os braços dos seus servos, o Israel espiritual, o seu povo que peregrinou pela face da terra, como usou os recursos de fazer Moisés nascer em meio a um cumprimento de profecia que a estrela indicava um salvador, um libertador. E está lá Moisés sendo conduzido pelos anjos invisivelmente ali nas águas do Nilo, e a sua irmã buscou a sua mãe, apresentando a filha de Faraó para criá-lo no palácio, porque a filha de Faraó achou o bebê no cestinho, e ele foi criado até que, depois de 440 anos de cativeiro, o Israel de Deus, aqueles hebreus que viveram cativos durante 440 anos, foram libertos, porque Deus usou seus recursos, um homem apenas. Figurando de uma certa forma, em um requisito apenas do que seja a transfiguração ou a figurativa do que nós estamos falando, nós estamos diante de uma transição de governo. Está aí a candidatura do Lula no seu final. A sucessão pelo Serra ou pela Dilma? O pastor Malafaia, da igreja pentecostal, conclamou os evangélicos a fazerem sábia a sua escolha de eleger um candidato que paute com os princípios da prosperidade, da moral e da cívica, pela ordem e pelo progresso de uma nação. Todos sabemos que não apoiamos coisas corruptoras. Então, nós temos aqui, diante do que acontece na nossa Bahia, como já enfocamos ali no jornal agora, uma matéria para veicular na nossa região, porque fomos vitimados de homens comuns